Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vou falar com vocês sobre o processo seletivo da Ambev, mais especificamente sobre a entrevista final, o que rolou na entrevista final de estágio da Ambev. E isso vai servir para que vocês entendam o que é pedido e como vocês têm que estruturar a resposta de vocês. Beleza? Bom, antes, um primeiro convite. Se inscreve aqui no nosso canal se você tem interesse em saber, em aprender mais sobre a preparação para processos seletivos. Você se inscrevendo no nosso canal, você vai ser avisado dos novos vídeos e você vai receber em primeira mão. Então é simples, é só clicar aqui embaixo e se inscrever, beleza? Vamos lá, vamos começar. Vamos falar como foi esse processo seletivo. Esse processo seletivo aconteceu com a inscrição, testes online, dinâmica de grupo e depois a entrevista final. A entrevista final foi até no mesmo dia da dinâmica, né? Sobre a dinâmica eu já falei em outro vídeo. E na entrevista final foram selecionadas 3 pessoas para conversarem com os gestores ao mesmo tempo. Tinha uma vaga para essas 3 pessoas. Então, nós tivemos acesso a essas informações, a essas perguntas que foram feitas e eu vou agora destrinchar isso tudo para você, beleza? Foram 8 perguntas realizadas durante essa entrevista. O que acontece? Antes de eu te explicar simplesmente quais foram as perguntas, eu preciso que você pense no seguinte. Antes de você responder, você tem que saber 2 coisas que os recrutadores sempre avaliam nos candidatos, o que eles estão sempre buscando nos candidatos. E a primeira são as suas experiências que desenvolveram competências. Isso é o mais importante para você aprender. Segundo ponto, importantíssimo, se o candidato está alinhado com a cultura da empresa. Isso é fundamental. E como é que você vai saber sobre a cultura da empresa? Dentro do próprio site, nesse caso da Ambev, tem os princípios, os valores que moldam toda essa empresa. Então vamos ver. Por exemplo, isso vai ser importante, antes de te mostrar os valores, isso vai ser importantíssimo para você conseguir montar as suas respostas, saber o que explorar, saber o que você vai contar para eles em determinados casos, quando eles te perguntarem sobre seus desafios, sobre seus sonhos, sobre suas outras experiências profissionais. Então isso vai ser fundamental. Vamos ver. Eu fui no site da Ambev, só para vocês verem como seria essa pesquisa, eu fui no site da Ambev e lá tem essa parte aqui, nossos princípios, né? E eles falam, temos 10 princípios que são a essência da cultura, que nos permitem ter consciência no jeito de fazer as coisas, respeitando as culturas e permitindo que trabalhemos com um único sonho em todo o mundo. Então, o que isso quer dizer? Eu vou apresentar ainda os 10 princípios que eles falam. Os recrutadores, eles querem entender se você está alinhado com esse pensamento, se você tem essas características pessoais e profissionais para agregar à empresa. Não adianta você ter características que são diferentes da que eles querem, da que eles acreditam que os funcionários precisam ter. Então isso é fundamental. Você entender isso, você vai conseguir moldar o seu discurso. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver. O primeiro que eles falam. Nosso sonho nos inspira a trabalhar juntos, unindo as pessoas por um mundo melhor. Beleza. Pessoas excelentes com liberdade para crescer, em velocidades compatíveis ao seu talento e tal. Selecionamos e desenvolvemos e retemos pessoas que podem ser melhores do que nós mesmos. Avaliamos nossos líderes pela qualidade. Nesses primeiros 3 pontos aqui, nesses primeiros 3 princípios, a gente consegue observar algumas coisas que podem ser exploradas. Pessoas trabalhando junto, pessoas trabalhando em equipe. Você pode explorar isso ao longo das suas respostas, o quanto você gosta de aprender com outras pessoas, né? De trabalhar com outros profissionais de áreas diferentes. Vocês vão entender como dá para encaixar isso nas respostas. Pessoas excelentes, com liberdade para crescer e tudo mais. É uma empresa que quer
te dá possibilidade de carreira, de desenvolvimento pessoal. No seu discurso, isso precisa estar alinhado. Terceiro ponto, selecionamos, desenvolvemos e retemos pessoas que podem ser melhores do que nós mesmos. Avaliamos nossos líderes pela qualidade de suas equipes, né? Capacidade de liderança, de sentimento de dono do negócio, que a gente vai ver mais à frente. Cultura, nunca estamos completamente satisfeitos com os nossos resultados, que são o combustível da nossa companhia. Você vai ver mais à frente que eles perguntam sobre projetos que não deram certo e como é que você pode se alinhar a essa cultura da empresa. Entendendo o que você aprendeu com aquela experiência negativa e o que você fez para se desenvolver. Vamos continuar. O consumidor é o patrão. Ponto, aqui já para. O consumidor é o patrão, a tua preocupação sempre com o cliente, de escutar o cliente, ver possíveis melhorias através desse feedback dos clientes, ter um entendimento, a vivência, a proximidade com o cliente. Somos uma companhia de donos, como eu falei antigamente. Donos assumem resultados pessoalmente. Sétimo, acreditamos no bom senso, a simplicidade orientam melhor do que a sofisticação. A parte de trabalhar simples, soluções mais simples para poder chegar ao resultado que a empresa espera. Oitavo, gerenciamos nossos custos rigorosamente a fim de liberar mais recursos, que é o trabalho com mais atenção, com mais controle, com mais análise, para que você consiga reduzir ainda mais os custos. Uma empresa como a Ambev, que tem uma escala enorme de produção, pequenos detalhes fazem poupar um custo absurdo. Nono, liderança pelo exemplo pessoal é o melhor guia para a nossa cultura. Fazemos o que falamos. Nunca pegamos atalhos, integridade, trabalho duro, consistência e responsabilidade. Você valorizar isso é importante na sua fala. E agora a gente vai ver como a gente pode aplicar esses princípios nas nossas respostas. A primeira pergunta que os recrutadores fizeram foi o seguinte, não é uma pergunta, né? Eles falaram, fale um pouco sobre você, né? E deixaram cada um na ordem falar um pouquinho sobre. E o que eles querem aqui? Qual é a estrutura que você pode usar para poder responder isso? A estrutura de apresentação pessoal. Quem já acompanha os meus vídeos há muito tempo sabe que eu sempre falo da importância da apresentação pessoal, da estrutura que ela deve ter, baseada em três passos. O primeiro passo, a parte pessoal mesmo, você falar seu nome, sua idade, universidade que você está estudando. A segunda parte, você pegar e falar sobre experiências interessantes que você viveu e que desenvolveram competências que são importantes para a Ambev, não são para você. São experiências importantes para você dizer para a Ambev, que sejam relevantes para ela. E você finaliza dizendo com que tipo de empresa você quer trabalhar. O que essa empresa valoriza que chamou a sua atenção para querer trabalhar ali dentro. Você pode pesquisar em todos os nossos vídeos, aqui embaixo na descrição, o vídeo também está marcado de como fazer uma apresentação pessoal realmente de impacto para você conseguir se destacar. E é importantíssimo que você já consiga se destacar a partir dessa primeira pergunta ou dessa apresentação pessoal. Isso já faz com que os recrutadores olhem para você de uma maneira diferente. Então não deixa de assistir esse vídeo onde eu falo da estrutura dos 3 passos. Beleza? Tá aqui na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo, em algum lugar. Clica lá e aprende, treina bastante, porque isso é fundamental. Beleza? Aí o pessoal se apresentou, as 3 pessoas se apresentaram e eles foram para a segunda pergunta. Com quais princípios da Ambev você está alinhado? Olha como isso é fundamental, como isso é importante. Eles queriam até saber se você leu sobre isso. A Ambev é uma empresa que todas as empresas valorizam, mas a Ambev valoriza ainda mais. Isso é uma coisa que dentro da Ambev nós temos alunos que já estão trabalhando na Ambev e eles falam o quanto é forte essa cultura, o quanto os funcionários batem muito nisso, né? Nesses pontos, nesses princípios, o quanto isso é realmente palpável, assim, né? Podemos dizer, muito entre aspas, dentro da empresa. Então, você ter conhecimento sobre isso
e dizer por que você está alinhado com alguns daqueles princípios. É óbvio que você não precisa falar sobre os 10, né? Até porque não ia soar muito verdadeiro. Você escolhe uns 2 ou 3 princípios que você se alinha muito fortemente e aí você poderia responder a eles. Beleza? Terceira pergunta. Conte-nos sobre uma situação que você agiu por emoção, né? Que você usou mais emoção do que a razão. E aqui você poderia tentar explorar alguma coisa ligada a experiências que iriam te trazer, ou que te trouxeram, na verdade, experiências muito relevantes para a sua área profissional, né? Projetos que de repente você tocou na sua área que poderiam ser exemplificados ali. Por quê? Você vai conseguir também mostrar a eles a importância que você dá ao seu desenvolvimento. Então, algo que você agiu por emoção, um projeto que você fez, um trabalho voluntário que você fez, já que eles se preocupam muito com as pessoas, se você tem um trabalho voluntário, por que não você citar aqui? Entendeu? E isso vai fazer com que eles te olhem também como uma pessoa que pensa na comunidade, nas outras pessoas, que dedicou o seu tempo a entregar algo de valor à comunidade, à sociedade, de alguma forma. Então são pontos que você pode explorar que tenham relevância, que possam estar alinhados de alguma maneira àqueles princípios que a empresa falou. Beleza? Quarto, qual é o seu grande sonho? E aí o seu grande sonho, é interessante você alinhar esse sonho com a sua entrada na Ambev. Seria relevante isso. Por quê? O meu grande sonho é entrar na Ambev. Não ia pegar tão bem. Mas o seu grande sonho, talvez de se tornar um profissional de excelência, um profissional que conseguisse conquistar coisas muito grandes, que fosse uma pessoa que conquistasse sonhos, mas que esse sonho só poderia ser conquistado a partir da entrada numa grande empresa, por exemplo, seria interessante você citar esse seu grande sonho. É óbvio que tem sonhos pessoais que a gente pode utilizar, mas é sempre interessante estar linkado ali, porque se eles estão fazendo uma entrevista para você entrar naquela empresa, é sempre legal a gente relacionar a isso. Beleza? Quinta pergunta. Agora começa a ficar cada vez mais entrelaçado com o que eles querem ouvir dos princípios deles. Quais os maiores desafios que você já passou? E aí você pode citar diversos desafios e dentro desses desafios tudo o que você aprendeu e que gerou, e a escolha desses seus desafios, do que você já passou, das dificuldades que você enfrentou, que possam trazer experiências que se alinhem a algum daqueles princípios que eles colocaram no site deles. É muito importante você prezar pela excelência, se desafiar a algo novo para ter contato com outras pessoas e poder beber de fontes diferentes, né? Se relacionar com profissionais diferentes. E isso pode ser desde coisas simples como coisas muito mais formais, né? E complexas, como cursos que você fez fora da sua área para você aprender coisas diferentes, ter vivência diferente. Ingressar, por exemplo, numa empresa júnior e participar de projetos para que você pudesse ter o desafio de já entrar em contato com clientes, né? Saber desde o começo da sua faculdade ali como é lidar realmente com o mercado, com responsabilidades, de repente um desafio de morar fora, se você fez um intercâmbio, por exemplo. Então são desafios que você vai justificar tentando se alinhar a esses princípios que a Ambev citou ali em cima. Você pode escolher um deles e tenta se alinhar a isso dentro do seu discurso. Isso vai ser fundamental para eles entenderem o quanto você tem um pensamento muito próximo do que eles querem para os funcionários deles. Beleza? E por que eu bato
muito na tecla disso. Porque eles querem pessoas que tenham essa vontade, que tenham essas crenças, para que a rotina de trabalho seja muito próximo de algo agradável, algo que você realmente escolheu. Trabalhar não é para ser um fardo, uma coisa muito pesada, ruim, num ambiente ruim que você não se identifica. E para a empresa isso também é péssimo, porque você pode ter um funcionário insatisfeito ou um funcionário que daqui a pouco vai querer sair da empresa. Então é importantíssimo você mostrar para eles o quanto você entende aquele ambiente e escolheu aquele ambiente para trabalhar. Beleza? Pergunta número 6. Qual característica seu antigo chefe mais valorizava em você? Né? Se eles perguntassem ao seu antigo chefe que característica ele mais valorizava em você. Isso é importante você entender que características profissionais seriam mais relevantes para a Ambev. E aqui você pode utilizar até competências técnicas que você vivenciou na sua área, né, no seu antigo estágio, no seu antigo emprego, para você dizer, meu chefe me valorizaria porque eu sou muito bom nessa área, porque eu tenho competências relacionadas a esse tipo de trabalho. E esse trabalho é o que é relevante para essa empresa que você está fazendo a entrevista. No caso aqui que a gente está falando, a Ambev, mas pode ser para qualquer outra empresa. Você tem que sempre pensar o que é relevante para essa empresa que eu estou participando da entrevista. E não para outra empresa, o que foi relevante para outra empresa, para gerar resultado para eles. Entendeu? Se calhar de ser a mesma coisa, ótimo, beleza, você tem uma experiência rica para poder contar. Mas sempre justifica, ele achava que eu era muito bom profissional nessa área, tanto que eu era responsável por isso e aquilo. Ou eu liderava equipes assim, assado. Isso é importante. Falar características, citar pontos fortes, qualidades, que seja, sempre justificando aquilo para validar aquela informação que você está passando. Beleza? 7ª pergunta. Conte-nos sobre um projeto que você achou que daria certo e não deu. O que eles querem saber aqui? Uma ideia de projeto, beleza. Por que não deu certo? E o porquê não deu certo, em primeiro lugar, você não pode culpar outras pessoas. O meu chefe fez isso ou aquilo, a gente estava numa equipe que as pessoas não eram boas ou que não tinham competências técnicas. Isso não pode acontecer. Você lembra do sentimento de dono que eles falaram lá em cima? Quando você tem um projeto, mesmo que você esteja fazendo em equipe, você tem que ter o sentimento de que aquele projeto é seu. Se tem qualquer dificuldade envolvida nele, você vai ter que se superar para poder resolver aquilo. Como é que você conseguiu não? O que você aprendeu que deveria ter feito para que o projeto desse certo? E esse aprendizado te ajudou num outro projeto mais à frente. Então o que eles querem saber é se você tem esse sentimento de dono do projeto, de não culpar outras pessoas e como você aprendeu competências, teve experiências interessantes para não fazer novamente. O aprendizado contínuo, a insatisfação são coisas inerentes à cultura da empresa, como citado lá em cima nos princípios. Beleza, isso é o mais importante. Problema e o que você aprendeu e não errou novamente. Tranquilo? Vamos lá. Última pergunta. Essa foi importantíssima e pegou gente de surpresa. Eles falaram o seguinte: qual foi a última notícia que você leu sobre a Ambev e onde você leu essa notícia? Em primeiro lugar, antes de uma entrevista, uma dinâmica, um painel gerencial, você precisa ler muito sobre a empresa. Pesquisar, ler os relatórios da empresa, se possível, ler o site, ler sites de revistas que falam sobre o mercado que essa empresa está inserido. Então você poderia procurar em revistas de negócios as últimas notícias sobre a Ambev, sobre alguma concorrente da Ambev,
para você saber o que está acontecendo se fossem perguntadas coisas relacionadas ao mercado, produtos dessa empresa, produtos que ela pensa no futuro em lançar. Você saberia responder? Isso é fundamental para você mostrar para eles. A última notícia que eu li falava que a Ambev queria comprar uma outra empresa ou ia internacionalizar mais ainda a sua marca. E eu li isso na revista Exame, ou na revista Época, ou li no site da Ambev. Foi uma entrevista que o presidente da Ambev deu. Então isso é fundamental. Você tem que sempre estar ligado em todas as etapas para saber sobre os negócios da empresa, o mercado que ela está inserido, se o mercado está crescendo, se o mercado está caindo, quais são as soluções que eles estão providenciando para se manter como líderes do mercado, no caso da Ambev. Beleza? E aí eu vou botar mais uma pergunta que não apareceu. Se eles perguntassem, e aí, você tem alguma pergunta para me fazer? O recrutador fizesse essa pergunta para você, o que você perguntaria a ele? Vamos lá. Tem muita gente que fica em dúvida e é pega de surpresa com essa pergunta e fica calado, não responde, não faz nenhum tipo de pergunta, fala que já está tudo bem para acabar se livrando logo da entrevista. Não faça isso. Pergunte, e pergunte sobre o trabalho. Você está ali para falar sobre trabalho. A entrevista está sendo toda feita, você está respondendo as perguntas para mostrar que você está muito entusiasmado em trabalhar. Muito entusiasmado. Então, você precisa perguntar sobre o trabalho. E se você quiser já se colocar, entre aspas, na vaga, né, como candidato a ser escolhido, você pode colocar perguntando, quando eu entrar, no início, eu já vou passar por algum tipo de treinamento, ou já vou direto a campo? Quais são os projetos que eu vou participar assim que entrar na Ambev? Você vai fazer perguntas relacionadas a algo do dia a dia de trabalho. E isso vai ser fundamental para eles, de repente, responderem, né, coisas, te explicarem um pouco. E se você quiser, você pode emendar uma outra pergunta dentro disso que o recrutador respondeu. Você consegue puxar mais para o seu lado o interesse sobre a vaga, sobre o trabalho, e eles conseguem notar isso. Então isso é fundamental para você fazer. Muita gente não pergunta nada ou pergunta coisas relacionadas para ela e não para a empresa. Então cuidado, pergunte coisas sobre o trabalho. Beleza? Tá tudo certo? Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo, que eu vou pegar e vou responder cada um de vocês, tá certo? A gente sabe que a entrevista é algo que ainda causa um medo, um nervosismo, né? Muita gente acaba ficando dando branco, né, na hora da entrevista pelo nervosismo, mas aí, o ideal da entrevista é que ela se torne uma conversa, uma troca entre você e o recrutador. E para isso, você precisa estar muito bem armado, né? Saber primeiro o que eles querem encontrar, ler sobre a empresa e aí com certeza você vai ter o respaldo necessário para responder qualquer tipo de pergunta. Beleza? Essa foi a entrevista da Ambev, um dos processos seletivos mais concorridos e mais difíceis do Brasil. Então vocês já vão vendo como é a cara de uma entrevista. É claro que tem variações para outras empresas, que a gente vai colocando aqui também no nosso canal. E você precisa ir acompanhando para estar sempre atualizado com o que vem acontecendo. Beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, vem aqui embaixo, dá um joinha, compartilha com seus amigos. Eles também podem estar precisando aprender a passar nos processos seletivos, eles precisam passar para conseguir um emprego também. Então vem aqui embaixo, curte, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal para você receber em primeira mão todas as nossas aulas, beleza? Até a próxima aula. Grande abraço!